Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre um tema do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Como será que são esses laços familiares? Como são feitos esses laços? Os espíritos dizem que existem essas duas parentelas, os laços espirituais e os laços corporais. Para falar sobre esse tema, a gente convidou Marco Rosa, que é presidente do Centro Espírita Vinha de Luz, que fica na 408 Sul, aqui em Brasília. Seja bem-vindo, Marco. E eu que agradeço a presença de vocês, né? Acolhida generosa e fraterna. Vamos em frente, né? Muito bom a gente falar sobre esse tema. Sim. Miriam e Thelma também aqui estão conosco. Vamos relembrar, Marco, que Jesus que lançou essa ideia da parentela espiritual num episódio em que algumas pessoas lhe dizem que lá fora estavam a lhe chamar sua mãe e seus irmãos. E nesse momento Jesus diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai Celestial. Então, essa fala de Jesus gera sempre muitas discussões. Será que ele estava renegando a família dele, né? O pai, a mãe, os irmãos? O que ele quis dizer com isso? Ele estava lançando essa ideia da parentela espiritual, né? Então, explica para nós. Tanto tem essa ideia de que ele estaria renegando, né, a família, os irmãos, só como se ele estivesse colocando em segundo plano o conceito de família, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta para os espíritos qual seria o efeito do relaxamento dos laços de família. E ele diz: o recrudescimento do egoísmo. Então, quando Jesus entra nessa seara, dizer quem são meus pais, meus irmãos, ele não está em absoluto renegando ou negando o conceito de família, a importância da família, que muitas pessoas estão utilizando. E nos dias atuais, por isso que a nossa conversa hoje é muito importante, porque há uma confusão muito grande sobre a questão de família, de tipos de família. Tipos de família é uma coisa, mas o conceito de família, esse aí, ele é único e ele é muito importante, porque ele vai de encontro ao egoísmo. Lá no livro Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira, um livro excelente para tratar dessas temáticas, ele fala que a família é um espaço onde nós começamos a vencer o egoísmo. Então as trevas interessadas em manter nós sob o domínio delas e atrapalhar os projetos de Jesus de Nazaré, lançam essa ideia de eu estar isolado, porque eu isolado eu sou mais egoísta e deixo de abrir espaço para aqueles espíritos que eu preciso acolher, para que eu trabalhe em mim o conceito do todo, o conceito de estar envolvido por todos, de apoiar os outros, de fazer a caridade, de fazer o bem, abrir espaço no meu coração, na minha intimidade, né? Porque evidentemente que família é trabalhoso, é complicado, muito, né? Muito, mas eu tenho que abrir esse espaço para acolher. Quando eu conheço uma pessoa, me consorcio, quando eu tenho os filhos, eu estou abrindo mão de muita coisa minha, do meu espaço, eu estou saindo desse meu espaço egoísta para ir para um espaço fraterno de convivência. Então, quando Jesus faz essa colocação, ele está, na verdade, nós estamos propondo essa reflexão, ele está falando justamente da família espiritual. Então, ele tinha, evidentemente, que reconhecia a mãe e nunca deixou de dar o exemplo do quanto ele amava Maria. Ele nunca deixou de falar dos irmãos, ele tinha diferenças com os irmãos, porque ele era o primogênito e era quem ele era. E os irmãos não aceitavam muito quem ele era. Então, ele, dessa forma, ele dá um recado. Ele está dizendo, há algo a mais do que esse grupo que é o meu grupo consanguíneo, o meu grupo na Terra. Que depois, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, Allan Kardec, nesse texto primoroso, parentela corporal e parentela espiritual, vai esclarecer o que Jesus quis dizer com isso. Eu tenho espíritos que eu estou reencarnado hoje, no mesmo grupo familiar, que é a minha parentela corporal, laços consanguíneos. E tenho a minha família espiritual, aqueles com os quais eu tenho afinidade. A palavra-chave aí é afinidade, que eu tenho afinidades espirituais,
nós já convivemos juntos, nós já desenvolvemos relações afetivas, relações emocionais, nós já passamos por situações em conjunto, mantivemos o respeito, a consideração, o carinho, o afeto. Então tudo isso gera a minha família espiritual, aqueles que eu tenho ligações de outra forma. E aí vem a parentela corporal. Eu até, antes de Pode passar falar. para vocês, Sim. estou lembrando uma consideração, que esse exercício que nós fazemos Sim. no contexto familiar, Sim, né? sim, sim. Que é essa que às vezes a gente tem atrito, vai administrando, o outro também tem, então a gente vai se administrando Sim, como sim. família, né? Uhum. Porque é um processo de convivência, porque a gente não Aprendizado, né? tem que conviver para melhorar, sim. para crescer. E também faz com que também essa família que vem depois se engajar como família espiritual, Uhum. a gente vai ter uma abertura maior, Certo, porque vai trabalhar assim de uma forma, o amor desprendido, certo. né? Porque o que a gente vai exercer em casa, que é o momento que as nossas máscaras Assim. estão menos, né, Uhum. atuante, né? Tá mais, a gente entra em choque já, né? Uhum. E aí a gente vai exercendo essa convivência Sim, para também trabalhar o de fora, o de fora. né? Perfeito, Não é isso, perfeito. Porque nós temos, quando nós vamos vivendo na família, e por que também é importante esse debate, né? Tanto porque o uso que as trevas está fazendo e tentando destruir a família, como também tira das pessoas a possibilidade do aprendizado, do entendimento. É importante porque hoje em dia chega para nós na casa espírita, chega no movimento espírita, as pessoas com problemas familiares. E evidentemente que há problemas muito graves, né? Problemas muito sérios. Mas há uma massa que nós vemos que falta só esse entendimento, que nós estamos dentro da família para ter esse aprendizado, para aprender a ceder, para aprender a conviver, que eu não mando no outro. Nem o marido vai forjar a mulher o que ele acha que ele vai fazer, nem a mulher vai forjar o marido naquilo que ela acha. Eu quero que ele seja assim ou que ela seja assim. Isso não existe. Eu estou falando isso com tranquilidade com 40 anos de casado. Então, não existe isso. O que existe é um aprendizado, um respeito do espaço do outro, o entendimento do que o outro ocorre. Tanto que o Jung, no livro Psicologia do Inconsciente, ele diz que os casais que convivem muito tempo juntos chegam numa fase em que eles tomam até fisicamente formas do companheiro. Eles E é verdade, a gente às vezes até observa isso em fotografias, né? Tanto Sim. mentalmente, comportamento, como psicologicamente, né? O jeito, os trejeitos, a forma de falar, como a forma física, em muitos casos. Então, isso ele escreveu lá no século passado, na primeira metade do século passado, onde ele tratou dessa questão. Então, esse espaço de aprendizado, às vezes a pessoa não dá essa devida atenção. Às vezes o egoísmo nela é maior, ela quer conduzir a relação, ser do jeito que ela imaginou na cabeça dela, num mecanismo de defesa, por insegurança, para se expor, para abrir a sua intimidade para o parceiro ou para a parceira, para que eles possam construir o quê? Um ninho para acolher quem? Os espíritos com os quais nós temos compromisso. Essa dimensão que as pessoas às vezes não percebem. Quando lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a missão mais importante do espírito encarnado, os espíritos respondem direto: a paternidade. Não há nada mais importante. Eu fiz um planejamento, eu trabalhei junto com os espíritos para planejar a nossa encarnação, eu assumi o compromisso, eu assinei o contrato que eu vou casar com essa pessoa, vou encontrá-la, vamos ter afinidade, vamos ter afetividade, vamos ter intimidade e depois nós vamos acolher os filhos. Então nós vemos muitos casais com dificuldade de, antes de ter os filhos, de entender a importância da família e que esse espaço tem que ser um espaço de aprendizagem com o outro, de abertura de espaço para que eu possa me modificar, para que eu possa criar o espaço para acolher os espíritos, quer dizer, o objetivo maior. Então, o primeiro degrau no relacionamento, a gente abre o espaço íntimo, abrindo mão do egoísmo entre os dois e depois para os filhos. Eu tinha um professor de história,
professor Curano, que ele dizia assim, é bom para casar comer um pacotinho de sal cada um. Porque daí você vai, né? Demora para comer um pacotinho de sal. Eu levei ao extremo, quando eu namorei 6 anos, eu levei ao extremo. Mas assim, você vai aprendendo a abrir espaço para o outro. Você vai deixando coisas da sua família, vai deixando coisas que você trouxe dos pais, então você vai juntando, e nesse abrir espaço, você prepara para receber o Espírito que vem como um Espírito para ter consanguinidade, que muito provavelmente pode ser simpático ou não, pode ser antipático ou não, que acho que é a próxima questão que você vai ter. Eu acho interessante, no comecinho, quando você iniciou, Marco, você falou tipos de família, né? Então, nós estamos numa época no qual há diferentes tipos de formação de família. E qualquer que seja o tipo, envolve relacionamento com o outro. Ainda que esse relacionamento, embora a gente tenha feito, né, o nosso planejamento, quando a gente encarna com esquecimento, às vezes a gente se encanta com a materialidade, se encanta com outro que eu tive alguma simpatia antes, uma paixão, e aí aquele destinado... Eu virei para o outro lado e me comprometo numa relação, né? Que é uma relação que não estava planejada. Que não estava planejada. Às vezes, até uma relação na qual virão filhos e essa relação se desassocia. E por isso a gente também tem esse tipo, né? E aí a gente vai por outro caminho... Que não necessariamente vai ser horrível, né? Porque pode ser que você construa e aí vai depender de como você leva isso. É o que eu estou querendo chamar para a gente também trazer para a conversa. Nós estamos falando de relacionamento, é sair do egoísmo. O outro tem que se moldar naquilo que eu acho que é importante. A maneira dele demonstrar consideração, respeito e amor por mim é dessa maneira que eu entendo. E a gente tem que compreender que cada um tem suas próprias experiências em suas famílias particulares, seus valores, né? E o que parece romântico, né? Aquilo que parece muito romântico, ao longo dos anos, vai fazendo com que a gente deixe as máscaras, que a gente tente fazer formar novos valores. Porque cada um vai trazer seu valor e cada um tem seu ponto de vista em termos de valor e a gente vai, né? E chegar logo, então, bem na pergunta, né? Para não ficar perdendo tempo. Nessa trajetória na qual eu me responsabilizo de formar uma família, não interessa qual o tipo dessa família hoje em dia, você fala do altruísmo, né? Como é que eu construo uma família com esse olhar altruísta, de respeito, quando, na verdade, nós temos hoje, opinião pessoal, uma sociedade que nos leva cada vez mais a demonstrar o sucesso de uma forma competitiva, produtiva, que me afasta cada vez mais da minha família, com a justificativa de que eles têm que ter uma condição X, quando chego na X eu tenho que ser X mais 1. Como é que eu concilio, nesse tempos modernos, esse respeito, essa consideração, essa dedicação a esse meu núcleo familiar? Posso só acrescentar? Só porque eu estou lembrando que o psicólogo Rossandro Klingen, ele fala de uma família hotel, eu achei muito interessante, em que todos coabitam, mas não se conhecem, não convivem. Cada um está no seu quarto, cada um está fazendo suas coisas, mas não existe esse espírito de construção de relacionamento. Porque eu pegando os dois ganchos que são excelentes, né? Nós vemos como fundamental o entendimento do que é família segundo a proposta espírita e segundo a proposta de Jesus, quando ele fala quem são meus pais, quem são meus irmãos. Quando eu começo a entender, eu vou me ajustando às realidades do mundo de hoje. Tipos de família, a concorrência profissional, a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Eu estava lembrando, hoje de manhã eu estava fazendo minhas orações matinais, né? Nós fazemos sempre, estava já meditando sobre o que nós íamos trabalhar aqui hoje, e me lembrei, não vai aqui como referência, não, porque eu me lembrei mesmo, né? Naquela época eu ia para a faculdade com a minha mãe, eu sou mais novo de 5 filhos. Então minha mãe voltou a estudar, meu pai fez a minha mãe voltar a estudar.
naquela época. Então eu ia para a faculdade com a minha mãe, porque a minha mãe disse, não, mas com quem que o Marco Aurélio vai ficar? Vai com você para a escola. E eu ia com ela para a faculdade. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos, 4, 5 anos. Eu ia junto com ela. Então eu vi naquela época o esforço dela, ele fazendo esforço para que ela tivesse o trabalho, para que ela pudesse desenvolver. Ele sempre falava isso, sua mãe gosta de dar aula, sua mãe gosta de estar presente nessa atividade, e ela fazendo esforço com 5 filhos, não tinha secretária em casa, não tinha condições de ter secretária, a gente se dividia nas tarefas para poder ela ter essa possibilidade. Então foi uma adaptação naquela época, que não se falava, né, nada disso, foi uma adaptação do casal, entendeu? Abrindo espaço um aqui, o outro ali, para que pudesse chegar um denominador comum. Por quê? Porque por detrás estava o conceito de família. Eu tenho um compromisso, eu tenho um planejamento, eu reencarnei, não vai ser fácil, né? Isso piora quando um dos cônjuges apresenta, por exemplo, um vício, apresenta um desvio, surge talvez a traição, surgem comportamentos, né, que não contribuem para a manutenção da paz familiar, surge o quadro obsessivo, que é muito comum, para a destruição da família, que hoje é o mais comum. Vamos atacar a família, vamos colocar os espíritos, como o espírito Manuel Filomeno Miranda narra na série Transição Planetária. Todos os livros dele ele coloca o ataque às famílias. Então, nessa hora, como é que eu vou lidar com isso tudo? Tudo isso vai emergir, vai aparecer, né? Quando as pessoas já, eu vou separar da minha esposa ou do meu marido, mas por que você vai separar? Ah, por causa disso, mas você já sabia quem você estava vindo, quem estava encarnando. Dá para a gente suplantar isso, dá para tentar, né? Não estou fazendo aqui apologia contra outra coisa, só estou citando exemplos de como nós lidamos com isso dentro dos tempos modernos. É como que às vezes o espírito pode ser antipático ou simpático, como está no texto de Kardec, né? Quando o espírito é simpático, que a parentela espiritual é mais fácil. É o relacionamento que todo mundo quer. É fácil, né, Maria? É bom, é fácil e bom. E quando eu venho antipático, né? Quando eu venho com o espírito antipático, eu tenho realmente resgates, já tivemos desajustes no passado, ou eu traí, ou eu menti, ou eu enganei, ou vice-versa, que ali tem que aprender. Aí no primeiro sinal a pessoa perde a confiança no outro, porque já traz do passado isso. Então, trabalhar isso que eu chamo, trabalhar essas dimensões do relacionamento dentro da família é muito importante. Porque as máscaras, elas estão ali, mas a sombra também. Então, a minha sombra, se a sombra da minha mulher, dos meus filhos, do mesmo ambiente. Se eu não entendo que as sombras se conectam, vira o hotel, a família do hotel. A hora que eu entendo que a minha sombra, que eu tenho, que a minha mulher tem, que os meus filhos têm, eles se conectam e se interferem, tem reflexo no outro, eu acabo abrindo mão da parte mais importante da minha jornada, que é o quê? A integração das sombras, a iluminação delas. Tornar consciente os aspectos que a gente não está percebendo. Nós não estamos falando em admitir e se submeter a abusos, né? Que fique bem claro, né? Não, de hipótese nenhuma. Exato. Porque às vezes, né? Que vai ter atritos, vai ter tudo. Vai ter atrito. Não é legal. O dia que a gente tem atrito em casa, é o pior, aquele dia que você vai dormir de noite, né? Brincar. Até ontem eu estava brincando com a minha mulher, que eu brinquei com ela, você vai dormir que nem um tucano hoje, faz tempo que ela não né? O bico daquele tamanho, né? E ela falou, Marco Aurélio, você anda muito engraçadinho, viu? Então, assim, você vai vendo essas convivências familiares, essas questões, que não é fácil. Quando você tem um desajuste, um filho que não está indo legal, um filho que tem... Todos nós temos filhos, tiveram problemas, tiveram dificuldades, ou mesmo nós não conseguimos, como pai, às vezes, ser aquilo que a gente queria, né? Eu estou numa fase que eu olho para trás, eu vejo uma série de coisas que hoje eu teria feito diferente. Né? Quem não? Eu teria feito diferente. Eu falo para os meus filhos, eu, com as minhas deficiências, vim até aqui. Daqui para frente eu vou mudar um pouquinho, mas eu abri um caminho para vocês agora façam diferente. Mas como as vidas são sucessivas, nós vamos ser pais e mães em muitas outras e vamos exercitar os conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui. Né? Eu queria só trazer também a questão da família, lembrar que nem sempre os filhos são consanguíneos. Existem os filhos por adoção. Sim. Né? As famílias cujos filhos chegam por essa via, que são tão
importantes Muito quanto. Não foram reunidos à toa naquela família. Nada né? acontece Essa ao é uma acaso. parentela espiritual. Essa é espiritual. Porque hoje eu vi uma reportagem num dos canais aí, eu vi uma reportagem de um casal, os dois rapazes que adotaram 2 irmãos. Uma família de Santa Maria. E eu achei linda a reportagem. Porque inclusive um dos rapazes, quando ele foi falar, ele se emocionou, começou a chorar, porque era nitidamente ali a conexão dele com a menina, principalmente. Então nós vemos, e os meninos bem atendidos, educados, felizes, quer dizer, temos uma parentela espiritual, temos uma família que está acolhendo espíritos, está orientando, está formando a cidadania, valores, inclusão, diversidade. Amor também, né? Amor, claro. Em suma, amor. Exato. Que aí é que está o ponto que a gente chega. Quando Jesus falou que, né, do pai, quem são meus pais, meus irmãos, ele está falando da criação do amor. Eu tenho que olhar para as outras famílias, para as outras pessoas, para a humanidade como um todo, de uma forma diferente, de uma forma diversa. Né? Eu viajei agora com a minha esposa para a Espanha e eu vi como, eu comentando com ela, sentado na Praça Maior em Madrid, eu comentando com ela como as pessoas são diversas, são diferentes. Né? Outro idioma, outra cabeça. Então nós estamos comentando sobre isso. Quando você viaja para fora, quando você sai da sua cidade, mesmo dentro do Brasil, que você sai de uma cidade, vai para um outro estado para outro. É. Então, aprender a conviver com essa diversidade é a aplicação dessa ampliação do conceito de Jesus. Eu vou amar a todos. São diferentes de mim, têm hábitos diferentes, têm cultura diferente, pensamentos diferentes, mas são filhos de Deus, são nossos irmãos. Eu posso escolher olhar, nossa, como fazem tudo errado. Como eu posso, nossa, que interessante, né? Talvez eu prefira do nosso jeito, ó, em algumas coisas, mas por que não que eu vou olhar para algumas coisas interessantes que outros povos ou outras famílias, né, também têm? É importante que a gente tenha esse olhar de interesse, né, de aprendizado. Agora, eu queria também trazer uma outra questão. Muitas vezes a gente tem, né? Nós estamos falando em espíritos simpáticos e antipáticos. Sim. Eles não estão somente na nossa família. Muitas vezes eu tenho uma amizade com uma pessoa que eu conheci na escola, no ambiente de trabalho, ou um vizinho, uma vizinha, e de repente existe uma simpatia muito grande. E a gente tem o hábito de falar, essa pessoa foi minha irmã numa outra vida, né? É muito comum. Isso acontece também? É possível que a gente esteja cercado de pessoas que foram da nossa família no passado? É possível, acontece bastante. E nós identificamos essas pessoas. Às vezes nós temos pessoas, como você falou, né? Que são mais meus irmãos, entre aspas, do que os meus próprios irmãos consanguíneos. Eu tenho mais facilidade de relacionamento, de convivência, me sinto bem com essa pessoa. O adendo que eu queria fazer é isso, que embora isso seja real, é que nós estamos percebendo hoje, no mundo, uma substituição do simpático pelo antipático. E isso é perigoso, porque daí o planejamento fica em segundo plano. Eu tenho que me ajustar com aquele que me é o problema, né? Ainda que com dificuldades, mas eu tenho que fazer esse caminho de me encontrar com o outro. Por que eu estou falando isso? Porque não faz muito tempo eu estava participando de uma atividade espírita e uma pessoa, durante o debate, fez uma pergunta para mim no sentido de que ela tinha deixado a família de lado porque ela tinha encontrado a família espiritual. Aí eu perguntei para ela, o que é deixar a família de lado? Não, eu não converso mais com meus irmãos, não atendo mais meu irmão, não converso mais com a minha mãe. Não, aí nós já temos um comportamento que não atende o que está escrito na fala de Jesus ou na fala de Kardec naquele texto. Porque a dificuldade vai existir, eu tenho que tentar. Eu me recalibro, eu me recomponho, eu me recupero, eu me abasteço de afetividade com aquele espírito que é simpático, que é meu afim. Mas eu não abro mão daquele que me é o problema, que eu preciso dele. Que se eu não me ajustar com ele, a minha encarnação poderá ficar prejudicada, porque eu reencarnei para me ajustar com aquele irmão. Não vai aqui
aqueles casos extremos. Não estamos falando aqui de casos extremos, estamos falando mais dentro da curva de Gauss, daquele meião da curva de Gauss. Extremo é extremo, já diz. Extremo tem que ter um tratamento extremo diferente, né, diverso. Mas na massa aqui, todos nós temos problema com o irmão que se afastou, uma irmã que está mais silenciosa, ou alguma coisa que foi dita que não foi bem engolida, vamos dizer assim, não foi bem assimilada. Então eu não posso trocar isso pelo outro, mas que os espíritos simpáticos nos rodeiam, até porque nós temos compromissos em cujo não estamos aqui hoje à toa. Não estamos aqui hoje à toa. Não há esse acaso. Nós estamos aqui porque nós temos compromisso com Jesus no campo do espiritismo, porque juntos, em outros campos religiosos, em outras encarnações, nós delinquimos, nós falhamos. Então, hoje nós estamos aqui juntos por conta disso. Isso já sinaliza uma simpatia, um espírito simpáticos que estão se reencontrando para uma construção nova. Que um ideal, né? Um ideal. Por quê? Porque nós temos simpatia, nós temos algum tipo de afinidade que nos no mínimo, afinidade de ser cristão, de gostar do Evangelho de Jesus, de ter escolhido Kardec. Então, nós vamos estar pagando essa afinidade. Mas não esquecemos aqueles que nós temos problemas. Tem entre nós aqui no Movimento Espírita irmãos que são antipáticos, né? Irmãos que têm sérias dificuldades. Divaldo foi o Padre João, né? No século XVII, lá na França, e teve vários problemas. E no Movimento Espírita aqui hoje, ele tinha vários espíritas que não gostavam dele, que tinham uma resistência, uma reação a ele muito grande. Né? Eu vi muitos espíritos reagentes ao Chico Xavier, claramente espíritos antipáticos. Como vejo, em relação ao Raul Teixeira, espíritos antipáticos. Que às vezes me falam, eu acho isso, acho aquilo. Tá? Você vê, vaza da voz da pessoa, vaza aquela amargura, aquela antipatia, aquela diferença que não foi ajustada ainda. Então, essa questão do espírito simpático, antipático, é muito importante. Eu até recomendo as pessoas lerem no texto, que está lá no Evangelho, para poder meditar, refletir sobre isso aí exatamente. Se aproveitar dos espíritos simpáticos e não abandonar os que são antipáticos. Pode falar, Thelma. Até estou lembrando, assim, que muitas vezes, assim, aqui na casa, a gente se depara com pessoas, né, que são antipáticas a nós, tenta até prejudicar, ou mesmo a gente também está nessa antipatia, você recebe um choque, assim, fala, nossa, como é que essa pessoa está aqui? Não sei o que, vem essas coisas. Ainda mais quando é espírita, né? Meu Deus! Nossa, como pode? A pessoa assim, então a gente vai começando. Então, essa importância da gente, vamos dizer, ter essa consciência de se trabalhar para que falasse, gente, por que eu estou passando por isso? Então, assim, a mesma coisa em casa, né? Às vezes a gente está convivendo com determinada pessoa, por que eu estou passando? Porque se você trabalha de uma forma com uma certa consciência, né? A gente pode vencer essa etapa. Minimizar ao menos, né? Estar consciente disso. Consciente. E nós, espíritos, nós precisamos estar conscientes disso, porque nós temos a questão da obsessão espiritual coletiva. Porque, evidentemente, o espiritismo não é de interesse. A espiritualidade inferior, hoje, né? Todos nós estudamos isso, já vimos os inimigos do Cristo, né? A falange que atua para derrubar os espíritos. Então, eu sempre falo para o pessoal aquela frase que o Bezerra de Menezes diz, mais importante é a unificação, a união. É mais importante que... Então, às vezes, a gente silencia determinadas coisas em nome do todo. Há um projeto maior do que só o Marco acha isso, o Zequinha acha aquilo, a fulana acha aquilo. Não. O que o Espiritismo diz? Isso é importante, isso afeta a unificação? Afeta. Então deixa de lado, não mexe nisso. É assim como na família. Mesma coisa. Muitas pessoas hoje em dia estão lidando com pais mais velhos. Sim. Aliás, parece que essa é a primeira geração que está vivendo isso, né? Sim. Porque os pais estão alcançando uma idade mais longeva, então eles podem ter pais de 90 anos, têm filhos de 60 mais, com já questões de saúde, com filhos pais também. Com filhos idosos. Pais, exato. Então, quem vai cuidar?
todos os cuidados que tem que ter, porque tem hoje em dia muito recurso, às vezes, de medicina, de terapias, mas às vezes a gente nota a discordância na família nessa hora que os pais adoecem, os pais envelhecem, você já tem uma família que também tem netos, muitas vezes, e precisa lidar com toda uma situação que antes estava encoberta. Sim. E aí vem os conflitos à tona. E foi importante você tocar nisso, porque quantas famílias que estão se desmoronando, né? Particularmente quando um dos dois cônjuges desencarna e vem a questão de herança. Também. Nossa, essa aí desmorona, né? Porque vem essa falta, essa antipatia, entre aspas, essas dificuldades de relacionamento, as necessidades reencarnatórias e de ajuste, elas são ampliadas, né? Entra, evidentemente, o processo obsessivo, mas é da pessoa, é dela, de cada um de nós. A pessoa vê, vou ganhar tanto aqui, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Meu pai deixou para mim, minha mãe deixou para mim. Isso é muito perigoso, isso é muito delicado, essas coisas. Isso inclusive, é um ponto que as pessoas às vezes não prestam atenção, mas que interfere decisivamente na fase final da encarnação de muita gente. Porque a pessoa, aquela amargura, aquela mágoa, aquele ressentimento, ela levou. O que não foi trabalhado ali? Foi egoísmo. E interessante, né, o que a Ana traz, porque me lembrei agora de uma frase, o pessoal fala que o cuidador, ou seja, quem cuida desses pais idosos, né, sempre tem um filho, por uma questão ou outra, que mais se destaca nesse cuidar. Que ele também deve cuidar-se, né? E aí estou aqui pensando que esse cuidar-se tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, porque eu posso cuidar dos meus pais tendo outras intenções, que não aquela de proporcionar a eles anos vindouros com mais qualidade, com mais carinho. E talvez a dificuldade que a gente possa encontrar dos idosos que cuidam de pais idosos é a dificuldade que se tem de tomar-se o seu lugar de filho, porque o filho vai achar que o pai muito idoso, ele agora é o pai, né? Quer mudar o pai, quer mudar os valores, quer que obedeça a novas regras, né? E isso traz dificuldade nesse relacionamento dos dois. Um quer mandar de vez de se colocar no lugar de filho e não muda o outro muda quando quer, não é? E a intenção é muito importante, que às vezes, na intenção de um futuro mais abastado, que você trouxe de herança, eu cuido mais, então eu tenho mais direito, é isso que a minha intenção é essa. Como eu não cuido por amor, eu me magoo, eu me canso, eu sou aquela pessoa amargurada porque eu não faço aquele cuidar com amor, eu faço aquele cuidar em nome de um interesse diferente, né, Mar? Isso é muito importante que você trouxe, porque é um ponto focal das famílias nossas hoje. Nós estamos vivendo essas questões, né? Essas questões de querer mandar no pai, de não respeitar as coisas que os pais têm. Nós temos hoje um problema que está aparecendo, que é uma distorção, de certa forma, do conceito de família. Eu já falei disso, mas eu não falei com esse enfoque. A questão do amigo. Jovens, por exemplo, estão botando muitos amigos na frente, numa escala, na frente da relação com os pais. A ponto de, no meu aniversário, eu vou passar com os amigos. E normalmente é desejável que você esteja com a família. Algumas coisas eu vou, meu amigo, sempre na frente, tudo em detrimento dos pais. E isso é um problema muito sério, porque as pessoas vão se afastando. Mas o combustível emocional e espiritual está onde? Está no núcleo familiar. Então, virar as costas para esse combustível, meu pai, minha mãe é isso, que tudo bem, o pai e a mãe têm uma série de deficiências. Estão aprendendo, mas são pai e mãe. Há um laço espiritual muito forte. Isto que esse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, trata muito essa questão desse laço espiritual, que não só vai se romper ou vai se ampliar quando eu vencer as dificuldades. Quer dizer, nós temos cuidado. Realmente não é fácil viver com pai e mamãe problema. Mas também não é fácil viver com um filho problema. Nós vemos hoje a quantidade de jovens, pessoas com um pouco mais de 30 anos, 30 anos, estão morando com os pais, não conseguem dar vazão na sua vida, não conseguem avançar. São chamados puer, eternos, né? São adolescentes eternos,
Porque vou muito na onda, às vezes, de amigos, da turminha, do caminho mais fácil, e faltou aquela pegada mais forte. O pai e a mãe começou a apertar e começou a reagir, não gostar, não quero. Então, tudo isso está atrelado ao planejamento reencarnatório. Tudo isso está atrelado a esse entendimento que nós temos diferenças e divergências para nós tratarmos, né? E sem contar o caso que você falou e o caso daqueles que realmente abandonam os pais, né? Deixa os pais abandonados, que é muito triste, né? Machuca muito, nós vemos isso aí. Agora, existe todo tipo de situação, né? Sim. Existem pais extremamente complicados que abandonam os filhos. Sim. Existem filhos que abandonam pais. Nós estamos num momento evolutivo. Nós estamos num momento de provas e expiações. De provas e expiações. Só tem prova e expiação. Quem não está expiando está com provas. Algumas mais complicadas, outras nem tanto. Porém, ninguém veio para não subir um degrau. Exatamente. Então, Marco, a pergunta é: pode ser que eu não ame meu pai, minha mãe esta vida, que eu ainda tenha nascido com muitas questões e nós tivemos relação muito difícil, digamos. Ou pais com os filhos. É difícil, né? Que quando vem um filho, mesmo ele problemático, né? A gente já ama aquilo desde que nasceu, né? Tão lindinho, né? Que é uma relação complicada, mais difícil do que eu que nasço filho, né? Até que ponto eu posso entender que eu avancei alguma coisa? É muito delicada essa questão que você está trazendo, porque, de novo, do meu começo, ali, no primeiro comentário que eu fiz, que o tema é importante, porque as pessoas estão sofrendo com os problemas familiares por não entender que o fato de estar na família não significa que tem que ser tudo muito pacífico. Entendeu? E perfeito. Não existe. Nem o casamento existe isso aí. Não existe. Então, o primeiro ponto que eu acho que as pessoas precisam amadurecer psicologicamente é entender. A família é muito importante, nós estamos tratando disso aqui. Segundo o Espiritismo, a família é muito importante. A família é um cadinho purificador, é a primeira escola que o espírito tem. Então, ela é fundamental para a sociedade como um todo. E, em consequência, é onde eu vou treinar, aprender a deixar o egoísmo de lado. Nesse aspecto, os confrontos e conflitos são inevitáveis. Então, eu criar aquela ideia de que a família é o lugarzinho perfeito, o lugarzinho de eu tenho que ter paz. Se não tem paz, para mim não serve, isso não existe. É a mesma coisa que o homem e a mulher quando casa, né? Eu sempre brinco dizendo assim, ó, o príncipe vira um sapão e a princesa vira bruxinha. Não tem... Aí, minha mãe dizia, depois que junta a escova de dente, é que a coisa aparece. Mas é essa coisa que aparece que eu tenho que conviver. E aí vem o pai problema, o filho problema. E você faz uma pergunta muito... Em que ponto que eu verifico que eu estou conseguindo? Quando eu consigo olhar para aquela pessoa, não me obrigando a amá-la, porque talvez eu não tenha condições ainda, mas procurando compreendê-la e ser agradecido pela oportunidade que ela me deu. Há pontos positivos naquela pessoa, que é o meu pai ou a minha mãe, que me deram algum avançar. De alguma forma, eles me contribuíram. Se ficar só no corpo físico, já está valendo. Se o inventário der quase zero, eu já estou avançando. Mas se eu reconhecer o valor que a vida tem para mim, são 24 bilhões de habitantes nesse planeta. 8 estão encarnados, 16 estão fora do corpo. 1 bilhão talvez não precise reencarnar sempre, mas 15 está de nós para baixo, quer dizer, eu estou numa boca, eu estou no corpo físico, tenho uma filha de 15 bilhões. Estou tendo uma oportunidade. Então ele me deu essa oportunidade. Se ele me criou, me deu escola, me trocou a fralda, me deu comida, está valendo. Quer dizer, eu vou fazendo uma escala, quem é essa pessoa? No fim eu vou ver, pera um pouquinho, esse cara... Quando eu começo a entender que esse cara, ou essa cara, essa mulher, essa minha mãe, essa pessoa tem 1000 deficiências, mas, porra, sofreu. Às vezes sofreu um abuso, calou, foi traída, calou, apanhou, calou, sofreu violência física, né? Dependências de todo tipo. De todos os tipos. Quer dizer, quando eu começo a ter esse olhar para a pessoa, não só como pai e mãe, mas como um espírito que está caminhando comigo, eu começo a avançar. Exato. Quando a gente começa a olhar a humanidade, as dores que aquela pessoa teve que suportar, e mesmo assim, de alguma forma, ela participou, isso, né? Normalmente acontece quando eu tenho filho.
Quando eu começo, né, a enfrentar os filhos na adolescência, os filhos começam a namorar, e quando aquilo que a gente imaginou, meu filho vai ser isso, minha mulher vai ser aquilo e tal. Aí às vezes as pessoas comentam comigo, os seus filhos, nenhum foi da sua profissão. Eu falei, bom, isso é uma escolha deles. Claro. Mas eu nunca impus nada. Deixei eles sempre muito livres para eles Mas fazerem. estão com as suas profissões. Eu estou com as suas profissões Tá ótimo. que são deles. Então, assim, essas questões que nós vamos trazendo dessa forma, vai mostrando que meu filho não foi o que eu queria ser. Também recentemente um médico me falou isso. Meu sonho é que minha filha fosse ser médico. Ela foi ser arquiteta. Eu olhei para ele e perguntei, mas ela é feliz? Não, era uma ótima arquiteta. De repente ele estava falando que ela fez um projeto assim. Orgulhoso dela. Sim. Eu fiquei olhando para ele e falei, eu acho que você está com uma ideia equivocada. E por quê? Você ama a profissão da sua filha. Você adora ela ser essa arquiteta, essa mulher maravilhosa. E vê que ela está feliz. Ela tá feliz. Pronto. Aí ele parou, não falou nada, foi embora. Uns 2 dias depois ele me mandou uma mensagem. Pô, sabe que você tem razão, você me tirou um peso do ombro. Porque eu fico... Que interessante isso. Porque eu fico, às vezes, criando coisas, e quando eles chegam, é que eu vou me confrontando, né? Os pais vão se confrontando consigo mesmo e vão vendo, os meus filhos são esses espíritos que estão aqui comigo, que estão caminhando comigo. Mas do lado inverso, quando eu viro pai, eu passo a olhar para meu pai e minha mãe de uma forma diferente. Aí eu olho meu pai e minha mãe e começo a ter um sentimento de carinho por muitas coisas que eles fizeram. Né? Eu até citei aqui, né? Eu lembro que minha mãe passou, né? Quando eu olho as mulheres mais... Hoje minha mãe estaria com quase 100 anos, né? Eu olho a minha mãe, que aquela geração dela passou numa sociedade altamente machista, violenta, né, com as dificuldades enormes que tinha. Eu me tomo de muito respeito pela minha sogra, pelas mulheres daquela época toda, pela luta que elas fizeram, né, para nos trazer até aqui. Então, hoje, o meu olhar, o olhar nosso, deve ser esse, olhar para eles e assim, pô, o que contribuiu para mim? O que me ofereceu? Ofereceu muita coisa. Na curva de Gauss, a maioria dos pais ofereceram muita coisa para nós. Eu quero trazer uma coisa rapidinho. É um ponto que é muito importante hoje em dia. São os pais ausentes, né? Sim. E as mães solos. E especialmente em países menos desenvolvidos, e o nosso está nessa questão. E irresponsável. Exato. Então, aquela mãe, né? E aquela família, toda aquela família que vem dela, e às vezes é a mãe dela junto com ela, e eles estão criando outros filhos, e uma ausência total da figura masculina, de alguém para ajudar, prover. Outro dia mesmo eu vi um vídeo no Instagram da moça dirigindo a motocicleta dela em trabalho de parto, indo para a maternidade sozinha. E ela foi se filmando e ela falando, hoje eu vou conhecer a minha princesa. E não tinha ali, né, muita gente comentando, cadê o pai? Né? Sei lá se esse pai pode existir ou não na vida dela, mas, puxa vida, num momento tão delicado daquela mulher, e ela não tinha ninguém com ela, e estava ali feliz. E aí aquele comentário, as mães são muito guerreiras. Mas vamos falar um pouquinho dessa ausência do homem nessas famílias, né? O que isso acontece naquela criança? O que está acontecendo, e eu vou usar uma figura aqui, por favor, extremamente simbólica e infantil até, né? Então, os psicólogos, os filósofos, os sociólogos, os antropólogos estão me ouvindo agora, desconsiderem o aspecto conceitual. Eu estou usando uma figura, uma metáfora. Eu costumo dizer que o homem, ele vivia na porta da caverna, então ele caçava, provia segurança, entrava para se alimentar, copulava para reproduzir, atendendo os instintos, e voltava para a porta da caverna. E a mulher arrumava a caverna, ajustava e tal. Esse cara, o que passou? Passou os séculos, os milênios, o que aconteceu? No processo evolutivo da humanidade, a mulher pulou a janela da caverna, saiu pelo lado do fundo, ganhou o mundo, e o homem está na porta da caverna aí. Ele está lá, copular, caçar, talvez prover a segurança. Hoje é os migos, a turma da cerveja, a turma não sei do quê, e sexo, e pronto, ele está na porta da caverna. Então nós temos um distanciamento psíquico entre o feminino e o masculino muito intenso.
O homem ele não conseguiu entender que a mulher avançou por demasiado em vários campos, né? E deixou o homem para trás. Num processo para ver se arrasta essa parte do ânimos, para ver se o ânimos se que toca, é a energia masculina. A energia masculina se toca e identifica o seu papel. Por quê? A ausência do ânimos na criança, da energia masculina, gera efeitos, eu diria, catastróficos. Da mesma forma que a ânima, a ausência da mãe, também faz. Mas nós temos um número, estatisticamente falando, infinitamente superior de ausência masculina do que a ausência feminina. É uma realidade. Então, é uma realidade estatística, né? Então, não podemos fugir dela. Esse impacto é muito grande, porque o homem ele começa a assumir mais responsabilidades, entre aspas, mais presença junto aos filhos, psicicamente eu estou falando. Não estou falando de trocar fralda, de acordar de noite, levar no médico, nada disso. Estou falando psicologicamente, até os 7 é a mãe. A mãe é fundamental. Dos 7 aos 14, adentra o pai. E daí para diante, empurrar precisa da energia do ânimos para botar para fora. Aí falta esse ânimos. Falta essa parte. Quando a criança olha para o lado e vê, a referência paterna sumiu. Às vezes nós vemos pessoas que estão com 40, 50 anos, 60 anos, com complexo paterno. Quer dizer, faltou referência paterna. E a mulher tendo que ocupar esse lugar com essa energia masculina, né? Que na verdade ela não consegue ocupar, não supre. Aí ela sofre. Exatamente. E todo mundo sofre. Porque ela tem a energia dela, é a ânima, é a feminina. Ela é obrigada a desenvolver o ânimos dela, que às vezes também é fraco, porque o pai não ofereceu a referência que ela precisava, e ela acaba sofrendo muito com isso para fazer um esforço danado, para às vezes ter posturas, condutas, atitudes com os filhos, que era mais da presença do masculino. Né? Às vezes eu brinco porque eu digo que tem mãe que é mais... Eu acho que em casa a minha mulher é mais brava que eu. Essa é uma tela, inclusive. Eu acho que ela é mais brava do que eu. Mas outro dia minha filha, que é psicóloga, falou, não, o pai e a mãe estavam bem equilibrados. A minha filha do meio, né, a Laís, ela falou, pai e a mãe estavam bem equilibrados. Mas, assim, às vezes a mulher acaba tendo que ocupar espaço, fazer coisas que o parceiro poderia estar ajudando. E hoje em dia, eu comento assim, não é nem questão de um substituir o outro, mas é questão da parceria. Exato. Sim. Que é o que você falou. A parceria, eu estou junto, vamos lá fazer as coisas juntos, vamos construir junto. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Se um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer hoje. Tem muitos homens que, ainda bem que cozinham. Você vai Graças cozinhar, a Deus. Você vai cozinhar, você vai fazer isso, né? Você vai, participa, né? Participa, você está junto. Claro. Né? Outro dia até uma falou assim, Marcos, você faz o café? Faço o café, fiz o café, o meu café é melhor que o dela. Então, então, essa é uma parceria que a gente vai construindo. Então, respondendo objetivamente, a falta da paternidade responsável, particularmente eu coloco como um dos principais problemas que nós estamos enfrentando hoje. E nós vamos fazer um resgate da espiritualidade no homem, no masculino, para que ele possa se integrar nessa sociedade nova que está surgindo ainda da regeneração. E pensando, né, claro, que se nós temos vidas sucessivas, aquela nossa falta de compromisso, né, nesta vida vai gerar muitas consequências. Inclusive, filhos que podem... odiar pais, sem falar nos prejuízos psicológicos, tem os prejuízos da parentela espiritual, né? Porque tem o aspecto que o Espiritismo coloca nas obras de André Luiz, nós vemos isso, o Espírito André Luiz, o Manuel Filomeno de Miranda muito curado, no livro dos Espíritos, nós vemos muito curado. Quando eu vou, aquele livro, Missionários da Luz, onde tem a encarnação do Sigismundo, que é um processo reencarnatório, para mim é a mais perfeita explicação do processo reencarnatório. Porque quando você vai lá, você vê exatamente o compromisso que o pai e a mãe assumiram com o espírito. Aí chega aqui, você usou um termo que eu achei fantástico, a materialidade. Quando toca na materialidade, esqueci o compromisso.
Então, muitos jovens, muitos pais, muitas mães não estão percebendo esse compromisso, e na hora que vai para a separação, ou por alguma coisa assim, que aí o egoísmo fala mais alto às vezes, eu esqueci daquele compromisso. É por isso que a gente faz, dá para ir mais um pouquinho, em nome da unidade, do ninho, para esses espíritos. Então, ali a gente vê o compromisso. Quando eu tenho compromisso, aí quando desencarna, o espírito diz, pô, você assumiu o compromisso, mas você pulou fora. Eu ia chegar nessa, eu falei assim, gente, nessa questão da parentela, né, que é difícil, certeza que quando eu desencarnar eu vou encontrar minha parentela? Digo assim, vou explicar melhor. Vim numa família na qual disfuncional, em que eu fui o instrumento dessa disfuncionalidade. Uma paternidade irresponsável. Meu filho, né, não cumpriu o seu compromisso por essa minha ausência, mas na minha cabecinha eu tô bem legal. Quando estiver no mundo espiritual, eu vou ter que lidar com eles novamente? Vai ter que lidar com eles novamente. Ou seja, não tem saída. Você só adia. Esse que quando eu vou partir para uma disfuncionalidade, para tornar um lar disfuncional, um relacionamento funcional, que eu tomo decisões, às vezes, eu não estou falando só de homem e de mulher, eu estou falando de geral. Eu vou terminar com ela porque eu não gosto mais dela, arrumei uma outra, eu não gosto mais dele, porque eu acho que aquele é mais... Quando eu vou por esses fatores mais simplistas, assim, reducionistas, eu vou abrindo mão de um projeto, eu não fujo do encontro com o espírito. Eu tenho um compromisso com ele. Ele pode até me perdoar. O problema não é o outro me perdoar. O problema é que eu me perdoo, que eu não cumpri. E eu acabo ficando preso naquela prova, naquele degrau que eu falhei. Então, quando eu desencarno, eu encontro os dois tipos de parentela. A parentela espiritual é um encontro festivo. Agradável, eu estou revendo o pessoal. Mas aí tem o encontro com a parentela corporal. Né? Aqueles que eu estou ligado, que eu estou vinculado, eu tenho laços com eles. O sofrimento deles interfere na minha felicidade. Tem compromisso, né? Porque se eu sou responsável, né, às vezes... Eu vejo, né, chega para nós do Centro Espírita, chega para vocês aqui também, em todos os locais, histórias de pais, que eu estou vendo o filho precisando de uma mão que a pessoa pode estender, financeira, uma mão fraterna, abraçar o filho. Eu tenho visto muito, isso tem me incomodado muito, porque eu tenho visto a falha gritante. O pai achando que agora criou os filhos estão tal, e não, agora que os filhos precisam correr para o pai e para a mãe para um outro nível de conversa mais madura, e eles fecham essa porta. Ou porque estão num novo relacionamento, ou porque não quer mais, acho que não tem mais compromisso, abandona. Eu vejo pais com crianças que os pais largam as crianças como se não fosse nada. Deixa o casamento, separa, vai embora, como se a mulher fosse só responsável pela criação daquelas crianças e some. Aí o filho depois, aquilo fica dentro dele, da sua psique, eu fui abandonado. Por que meu pai não me quis? É o abandono afetivo. Abandono afetivo, por que ele não me quis? Aí quando algumas coisas que ele pode fazer escolhas, tá bom, a escolha é dele, mas teve uma base, teve uma interferência. Então, quando chega do outro lado, eu me deparo com aquela realidade. Né? A mesma coisa, relacionamento, o respeito entre marido e mulher. Chegou do outro lado, não tem como você esconder. As escolhas que eu fiz, o que ela fez, o que nós deixamos de fazer. Ou seja, passa despercebido para a justiça dos homens, como diz Kardec. Mas não passa pela justiça de Deus e, principalmente, na minha consciência. Né? O que eu tenho falado muito em palestra, alertado as pessoas, é o seguinte, ó. Nós estamos esquecendo que na aduana da vida nós não levamos nada. Nem o título, nem o que nós juntamos. Nem esse corpício. Nem esse corpício que fica ali. Né? Eu levo o quê? Os sentimentos, as emoções, o bem que eu fiz, a minha consciência. A minha bagagem. Eu vou dar de frente com e ele. o mal que eu vou ter que lidar, né? Eu vou lidar com ele, né? As escolhas e que os arrependimentos. Que fizemos. Exato. Fizemos, fazemos. Vamos continuar. Vamos fazendo. ainda por um bom tempo. Sim. Mas, se eu tenho a consciência, pelo menos que eu estou fazendo o que eu fiz, já facilita o trabalho de chegada no mundo espiritual. Por isso que hoje, você falou o momento da sua fala, você citou a questão
de como que os idosos, né, o pessoal está chegando numa outra dimensão, com mais saúde, com mais isso, com mais aquilo, e necessitando tratar a cabeça. Para poder chegar do outro lado, desenvolver a espiritualidade, a metanoia que o Jung faz, né? Fazer a viagem para dentro, para poder ir largando aqui as mágoas, os ressentimentos, aquele lixo mental, emocional, aqui, não levar aquilo para cima. É muito bom deixar aqui, né? Exato. Se ajeita o que tem que se ajeitar com os filhos, com o neto, não arruma confusão com nora, com o genro. Vai abrindo mão, se é mais velho, mais maduro, deixa fica leve. Fica suave na nave, né? Fica tranquilo. Flui. Né? Flui. Vai se cuidar, vai se tratar, né? E vai fazer um tratamento terapêutico. Você se libertar daquelas mágoas, aquelas amarguras, aquelas coisas todas, para poder desencarnar numa condição melhor. E se tiver que pedir perdão, peça perdão agora. Aproveita, eu errei aqui, errei ali. Vai se ajeitando, vai se ajustando. Gente, nós infelizmente eu deixei o tempo correr, porque o assunto é super importante, necessário, e a gente está abordando aqui com uma seriedade muito grande, né? E uma fidelidade aos preceitos cristãos. Mas para a gente encerrar, Marco, dá uma mensagem. Como a gente deve conduzir, nos conduzirmos, né? Estamos aqui assistindo Papo Espírita, a gente gosta de falar isso. De repente eu me dei conta, né? Fiz uma reflexão interna sobre as minhas questões familiares, parentela corporal ou espiritual. Como que eu lido na minha família da melhor forma possível para que mesmo um espírito que nunca conviveu comigo e acontece, e ele vem encarnar na minha família e parece que é uma pessoa, nossa, totalmente fora daquele ambiente, né? Mas isso acontece e existe um propósito para também esse tipo de encarnação. Como que eu lido com tudo isso da melhor forma para que todo mundo vá fazendo parte da minha parentela espiritual? Exatamente. O primeiro ponto, vou repetir uma coisa que nós falamos no começo. O entendimento da questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a principal missão do espírito encarnado? A paternidade. Sendo ela um espírito da parentela corporal, consanguínea, ou um espírito da parentela espiritual. Qualquer que seja a paternidade, eu tenho que ter entendimento do valor que tem para Deus essa missão que ele me confiou. Ele pegou o ápice da sua criação e colocou na minha mão, para que eu possa orientá-lo, ajudá-lo, encaminhá-lo. Então, quando eu começo com o Espiritismo, com Allan Kardec, entender o valor da paternidade, que não vai ser perfeita, que vai ter desajustes, vai ter equívocos, vai ter deslizes, mas o fato de eu, na sua maior parte, exercer a paternidade, a paternagem ou a maternagem, exercer, eu já estou dando um grande passo. Em seguida, sem medo nenhum de errar, o Evangelho dentro do lar. Então, o Evangelho no lar, encaminhar os filhos para aquela religião que é aquela que eu escolhi para mim. Se é bom para mim, é bom para os meus filhos. E eu tenho visto pais que estão, inclusive se dizem espíritas, mas não estudaram o Kardec, senão não estariam falando isso, não entenderam a proposta de Kardec. Deixa meu filho fazer 18 anos, ele escolhe. Não, leva para a evangelização, leva para a mocidade espírita, vai com ele no centro, vai junto, porque essa é uma parte fundamental. Traga ele para o Evangelho, porque isso é que ele vai levar para o resto da vida e depois que ele desencarnar. Então, o Evangelho dentro de casa, a atividade do Evangelho no lar, é uma das atividades mais importantes para atender essa questão que você está falando. Que eu vou convertendo aquele espírito que não faz parte do meu grupo espiritual na minha parentela espiritual. Mas ele não me escuta. Escuta na acústica da alma. Telegrafia do Pensamento, livro Obras Póstumas, Allan Kardec. Telegrafia do Pensamento. Quando ele descreve, ele escuta na acústica da alma. Aquele evangelho que eu estou fazendo em casa, todo mundo está sendo atingido. E esse espírito, aos poucos, vai se modificar. Eu não vou criar a vaidade, não vou me alimentar a minha vaidade de achar que numa encarnação eu vou reverter séculos de iniquidades daquele espírito. Mas eu vou caminhar um tantinho com ele. Um pouquinho que ele caminha,
já terá valido a pena. Então, é diminuir as expectativas em relação a esse espírito que me foi confiado como missão, que é mais difícil, que desgasta, que machuca, né? É muito triste as mães a gente vê, nós vemos por aí mães que são notadamente espíritos de caráter, né? Espíritos bem forjados, e com filhos com sérios problemas com a justiça, criminosos, se tornaram criminosos, né? São traficantes, ou estão envolvidos até o fundo do poço com as drogas, estão com sérias dificuldades, a despeito das lutas que os pais fazem. E lá no livro dos Espíritos, quando ele trata de parentesco e filiação, os Espíritos dizem, né? Esses pais falharam? Não falharam. Eles fizeram, está com a consciência que você fez o máximo que você pôde. São espíritos mais problemáticos que Deus coloca nas mãos daquele casal por algum motivo. Porque tem as condições de dar conta daquele recado. O Espírito Camilo, nesse livro que eu citei, Desafios da Vida Familiar, ele fala exatamente isso. Foi colocado na mão dele, porque ele tem condições de ter o desempenho, de encaminhar aquele filho. Aí sai 2 filhos, todos muito bem estruturados, e sai um que o pessoal chama de ovelha negra, né? Essa questão. Mas não, traz para cá, traz o Evangelho, traz para o centro espírita, venha para cá. Quando os pais vêm para o centro espírita, quando eles trazem os filhos, quando eles fazem o estudo, quando eles fazem o Evangelho no lar, tudo se modifica. E hoje em dia nós precisamos bater nessa tecla com os pais espíritas. Traga seu filho para cá e venha junto. E pratique dentro de casa aquilo que ensina, né? Porque são virtudes, são questões do nosso dia a dia. Sim. Que nós temos que refletir sobre isso. Sim. E os ensinos não são para a gente saber de teoria, mas é para a gente, nessa situação, como é que eu vou agir nessa situação, né? Então, é para isso que serve o Evangelho no lar, para ficar bem claro para as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, mas e se eu não for espírita? Não importa. Não. Você pode ser qualquer religião. Não, pode não ter religião. A importância é você criar com amor, com compromisso e com o exercício das virtudes, o máximo que a gente puder. Não é fácil. Não, nem um pouco, nem um pouco. Então, por isso a gente está falando sobre esse tema. Muito obrigada, Marco, por você ter trazido essa ideia, né? Essa temática. Tão importante que você está sentindo lá no Cevil. Com certeza a gente lida com tudo isso e nós lidamos cada um aqui na sua casa, né? Todos nós. Não estamos isentos de nenhum problema. Mas estamos aqui tentando. E eu acho assim que o compromisso com a paternidade e a maternidade já é um grande passo em a gente querer transformar a nossa família numa família mais unida, mais amorosa, mais fraterna, da melhor forma que a gente conseguir. É isso que importa, né? Obrigada, Marco, novamente. Meninas, obrigada aqui pela parceria. E vocês que nos assistiram, vamos ao ar quintas-feiras, 18h45, Papo Espírita, canal TV Comunhão. Nos acompanhe lá. Gostaram desse nosso bate-papo? Então distribuam, encaminhem para outras pessoas. Não deixem de deixar o like e também algum comentário. É muito bom para a gente ouvir de vocês. Muito obrigada, até semana que vem.